O assunto da aula de hoje, onde eu vou falar sobre defacement. Professor, o que é isso? Isso tem a ver com segurança da informação. Defacement é como se fosse uma pichação virtual. É a desfiguração de uma página da web de um determinado site. É quando algum atacante, algum invasor invade uma página da web e consegue desfigurar a página da web daquele site, promovendo como se fosse uma pichação, só que uma pichação virtual. Então nós podemos dizer que defacement é um tipo de ataque utilizado para alterar o conteúdo de páginas web de um determinado site. Quer dizer, o invasor vai lá, altera o conteúdo da página da web daquele site, causando um grande problema para aquela organização, para aquela instituição, né? Aqui eu mostro uma ideia disso. Imagina esse site aqui, do qual o nome se chama website, que essa é a página normal dele. Imagina algum invasor invadindo esse site e alterando a página inicial desse site, modificando para web malware. Aí as pessoas que acessam esse site olham escrito web malware e vão fugir desse site, não vão continuar o acesso. Olha o problema, o prejuízo que deve ter causado, então, esse ataque por defacement, essa pichação, essa desfiguração dessa página da web. É importante também saber que quem faz essa desfiguração de página, quem é o pichador dessa história, recebe o nome de defacer. Então, defacement é o ataque, né? E o atacante que vai desfigurar a página da web, ele é chamado de defacer. Perfeito, pessoal. Outra dica importante, quando a gente fala sobre esse tipo de ataque, as principais formas que um atacante pode utilizar para desfigurar a página da web são, primeiro, explorar erros da aplicação web. De repente, a aplicação web que aquele site está utilizando tem alguma falha, algum erro, e o atacante explora essa falha e consegue alterar o conteúdo da página da web. Outra situação, explorando vulnerabilidades do próprio servidor de aplicação web, porque essa página da web está armazenada em algum servidor. Vamos supor que esse servidor apresenta alguma falha, uma vulnerabilidade, uma falha de segurança, e através desta falha o invasor então consegue invadir o servidor e alterar o conteúdo daquela página da web. Outra, exploração de vulnerabilidades da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento daquela aplicação web, porque de repente o problema está na própria linguagem de programação que está sendo usada para criar aquela página da web, que de repente apresentou uma falha, uma vulnerabilidade, e através disso o atacante vai lá e consegue invadir e alterar o conteúdo daquela página da web. Uma outra forma é invadir o próprio servidor onde a aplicação web está hospedada e alterar diretamente os arquivos que compõem o site. Quer dizer, ele consegue invadir o servidor onde a página da web está armazenada, retira o arquivo original daquela página da web e coloca um outro arquivo que é aquele que ele alterou, que ele desfigurou para alterar o conteúdo da página daquele site, certo? Outra forma seria, que já é mais difícil, mas é possível também, um furto de senhas de acesso à interface web para a administração remota daquele site, porque quando se cria um site, se cria uma área de administração do site, e de repente o invasor conseguiu roubar as senhas que dão acesso à interface web que faz a administração remota desse site, e aí como agora ele tem a senha, ele que faz a administração, ele consegue agora entrar e administrar, ele altera o conteúdo e faz a desfiguração daquela página da web, realiza o ataque por defacement, como eu acabei de citar ali, né? Bem, outra coisa muito importante quando a gente fala desse tipo de ataque, pessoal, é que para ganhar mais visibilidade, isto é, para chamar mais atenção e atingir um maior número de visitantes, geralmente, não obrigatoriamente, atenção, geralmente os atacantes alteram a página principal do site, mas pode acontecer deles alterarem outras páginas internas daquele site também. Mas por que o atacante normalmente quer alterar a página principal do site? Porque a página principal do site é aquela mais visitada. E, obviamente, então, ele quer atacar essa página que é a mais visitada, porque mais pessoas vão ver a desfiguração que ele causou. Certo? Bem, pessoal, vamos resolver então agora questões de provas sobre esse assunto. Acompanha comigo, a primeira questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta uma forma de ataque de internet equivalente a uma pichação. Letra A, web drawing. Letra B, defacement. Letra C, DDoS. Letra D, phishing. E a letra E, page buster.
E aí, pessoal, quando ele cita especificamente, olha como as questões de prova são, ele foi em cima do que normalmente a gente chama o ataque por defacement, é como se fosse uma pichação virtual. Então, quando ele disse equivalente a uma pichação, já não tinha erro, a resposta é defacement ali da letra B de Brasil. Outro ataque que merece destaque aqui nessas alternativas é o tipo de ataque DDoS, que é o ataque distribuído de negação de serviço, que tem como objetivo retirar um determinado servidor fora do ar, realizando um ataque com vários computadores distribuídos em diferentes locais que tentam acessar simultaneamente com várias requisições de acesso ao servidor até o servidor sair fora do ar. Só para dar dica aí, mas não era a resposta dessa questão. E outro que também merece uma atenção nessas alternativas é o phishing. O que é um phishing? Phishing é um site ou e-mail falso, só que muito parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. Isso é um phishing. Então a resposta aqui, de fato, era defacement, a pichação. Vamos lá para mais questões? Vem comigo e acompanha a leitura. Essa diz assim: o ataque que consiste em alterar o conteúdo da página da web de um site de maneira maliciosa é conhecido como defacement. Está perfeito, né, pessoal? Defacement é exatamente isso. É essa característica de um ataque para desfigurar a página da web daquele site, deixando ela alterada no seu conteúdo, como se fosse uma pichação virtual. Certíssimo aí a questão. Vamos para mais questões? Vem comigo e acompanha esta próxima. Diz assim: a respeito de segurança da informação, julgue os itens subsequentes. É possível executar um ataque de desfiguração, defacement, que consiste em alterar o conteúdo da página web de um sítio é site, tá? Aproveitando-se da vulnerabilidade da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento da aplicação web? E aí, pessoal? Está certíssimo, né? A gente bem viu a ideia que o ataque por defacement ele pode se ocupar de várias vulnerabilidades. Entre elas, pode se ocupar de vulnerabilidades da própria linguagem de programação que foi utilizada para criar aquele site. E através disso, ele pode invadir ele pode promover uma alteração naquela linguagem e então realizar o ataque por defacement, desfigurando aquela página da web. Então está certíssimo aqui. Vamos para mais questões? Acompanha comigo a leitura desta próxima questão que aparece aí na tela. Julgue os itens subsequentes em relação a ataques a redes de computadores, prevenção e tratamento de incidentes. O ataque do tipo defacement procura identificar vulnerabilidades por meio de varreduras minuciosas em uma rede e, com base nas informações coletadas, invadir a rede atacada ou obter dados confidenciais. Certo ou errado? Pessoal, está errado. O defacement nada tem a ver com ataque que tenta fazer varredura lá na rede, buscar informações. Não, o ataque por defacement visa simplesmente desfigurar a página da web de um site. Só isso que ele quer fazer. Essa é a ideia do defacement, é pegar aquele site e alterar sua página da web, desfigurar ela, realizando como se fosse uma pichação virtual. Por isso, marcamos como errado aqui essa questão. Vamos lá para mais questões? Vem comigo aqui. Como é conhecida a técnica de invasão a sites que consiste em alterar o conteúdo da página da web? Letra A, defacement. Letra B, DOS. Letra C, sniffing. Letra D, brute force. E aí, pessoal, quando disse alterar o conteúdo da página da web, isso significa realizar uma desfiguração daquela página da web, já que é por meio de uma invasão, como ele está citando aí. E isso, então, a gente chama de defacement, a desfiguração da página da web, letra A de América. Não era DOS da letra B, que significa ataque de negação de serviço, é um ataque feito a sistemas servidores ou máquinas para tirar de operação aquela máquina, aquele serviço. Não era sniffing. Sniffing é interessante, é um grande farejador da rede. A técnica do sniffing cria um farejador na rede que fica realizando a interceptação do tráfego de dados na rede para recolher dados e informações que trafegam na rede, que são importantes e que muitas vezes estão trafegando sem criptografia, portanto estão visíveis e fáceis de serem coletadas. A letra D botou brute force. Brute force é o ataque por força bruta, é um método de tentativa e erro para tentar descobrir nomes de usuário e senha. Então é um ataque que faz uso de métodos de tentativa e erro para descobrir nomes de usuário e senha. A única resposta adequada, então, para, por meio de uma técnica de invasão, conseguir alterar o conteúdo da página da web é a desfiguração, é o defacement aí da letra A.